programa livre para todas as idades. Olá, começa agora mais uma edição do TVC Rural, o programa do Homem do Campo, mostrando os valores do nosso produtor rural. Hoje você vai conferir o longo e interessante processo de produção do champignon, um cogumelo comestível produzido através de vários compostos orgânicos e que está conquistando novos mercados. Um equipamento indispensável no campo e no dia a dia do agricultor santamariense, o microtrator, ou a tobata, como é conhecida popularmente, é tema de nossa reportagem especial. E ainda, a previsão do tempo, as notícias da semana e o mercado cafeeiro na cotação semanal do café. Veja agora no TVC Rural. Em Santa Maria de Jetibá, quase todo produtor rural tem um microtrator. As tobatas, como são mais conhecidas popularmente, são usadas para diversas finalidades no campo, fazendo parte do dia a dia do agricultor. Hoje, fica até difícil imaginar a vida no campo sem esse importante equipamento. Nossa reportagem especial vai mostrar por que tanta gente possui a tobata como instrumento de trabalho. Andando pela roça, encontramos várias. Veja. Santa Maria de Jetibá é um dos municípios mais agrícolas do estado, onde tudo se planta e produz. É onde a agricultura familiar se faz muito presente através de pequenas propriedades rurais com culturas diversificadas e um volume de comercialização que se destaca dentre os demais municípios capixabas. O microtrator, a popular tobata, é o equipamento responsável pelo grande volume de hortigranjeiros produzidos no município. Aumenta a produtividade, diminui o tempo e os custos de produção, além de facilitar a vida do homem do campo. Por que você considera importante o microtrator, a tobata, para o seu trabalho aqui? É porque isso ajuda muito, né? No lavoura, para arar a terra, né? E com o carroça a gente pode ir em qualquer lugar para apanhar as verduras, né? Hoje, a tobata já substitui, por exemplo, as caminhonetes, devido ao seu baixo custo, além da possibilidade de levar o produtor ao campo onde trabalha com pouca dificuldade. O microtrator, ou a conhecida tobata, ajudou em muito o trabalho do agricultor no campo. Foi com esse equipamento que tornou possível muitas atividades que até então o agricultor tinha que fazer na mão. A mecanização da agricultura através da tobata exerce um importante trabalho no fortalecimento da agricultura familiar. O município possui a agricultura mais diversificada do estado. Em Santa Maria, a agricultura familiar também é mais presente nas propriedades do que em qualquer outro município capixaba. A presença desse tipo de microtrator nas lavouras santamarienses se deve principalmente ao fato do acidentado relevo geográfico do município. E na roça, quase todo mundo tem tobata. O microtrator é usado em quase todas as lavouras aqui no município. O Jorge, como muitos até já conhecem de reportagens anteriores que a gente já apresentou aqui no TVC Rural, também tem uma tobata tracionada. Antigamente essas tobatas não eram tracionadas, não é isso mesmo? Não eram não, mas ficava muito difícil para você locomover as verduras, o esterco, morro acima, morro abaixo, ficava muito difícil. Então hoje essa tobata, esse novo modelo, que na verdade já não é nem tão novo, já é usado por quase todo mundo já há alguns anos, ele veio para ajudar muito. Veio para ajudar muita coisa, facilitou muito a locomoção das cargas, morro acima, morro abaixo. Essa aqui, por exemplo, há quantos anos você já possui ela? Essa aqui já tem uns 20 anos mais ou menos. E ainda está funcionando, em pleno funcionamento. E ela está do jeito original da fábrica ainda, não foi mexido nada ainda. Você vê que a tobata é um veículo muito bom para a roça. Considera seguro também? Muito seguro, só tem que ficar esperto no manejo, né? E como que era o trabalho com a lavoura antes da tobata? Muito difícil? Muito difícil. Eu acho que hoje em dia, ficar sem tobata na roça já é quase impossível. Quase todos os seus vizinhos aqui têm? Todo mundo aqui, sim,
maioria, uns 70% tem. Muitas famílias chegam a possuir até mais de uma máquina. A gente tem e o meu irmão e o papai também, né? Porque todo mundo gosta de trabalhar com isso, porque ajuda muito, né? Cada um trabalha com a sua tobata, então. Isso. Isso aqui para cima, todos os lavradores, cada um tem um tobata, né? Para ajudar a trabalhar. O produtor aqui, ele tem uma visão bem ampla da propriedade dele e da necessidade que ele tem de produzir mais. Porque a maioria são pequenos produtores, são produtores de grandes propriedades, são pequenos agricultores, e eles precisam produzir mais naquele espaço de terra que eles têm, naquela área. Então, se ele tem 2, 3 filhos, às vezes você vai encontrar uma propriedade que tem 2, 3, 4 microtratores, cada um com um implemento. Porque por eles não quererem perder tempo, e ele fica um com a carroça, outro na rotativa, outro no arado, e eles, dessa forma, eles não perdem tempo e produzem 5 vezes mais, 4 vezes mais do que um outro que tem uma máquina só. No município, que tem mais de 33 mil habitantes, pelo menos 70% dos agricultores possuem microtrator, um importante instrumento de gestão na propriedade. Ele é de suma importância aos pequenos produtores porque ele aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, segura o homem no campo. Os pais, às vezes, têm os filhos crescendo, já estão chegando na adolescência, um jovem rapaz, se ele não tiver uma renda, ele vai procurar uma função extra, um trabalho secular. Ou ele vai querer ser motorista de caminhão, ele vai querer sair para a cidade, para tentar a vida na cidade. E com a máquina, ele segura a família toda no trabalho, no campo, porque aumenta a produtividade, aumenta a renda da família, trazendo benefício para a família, para uma renda familiar. Então, desenvolve nele o interesse de ele produzir mais, porque vai gerar uma renda extra. Na lavoura, a máquina pode ser adaptada a várias funções. A gente leva esterco e adubo, né? E depois, quando vai fazer a colheita, leva as verduras para casa para colocar em cima do caminhão, né? Máquina multifuncional. Ela tem uma utilidade muito grande porque ela diversifica muito. Ele usa de vários implementos numa mesma máquina. Ele pode usar um sucador, ele pode usar uma rotativa, ele pode usar uma roçadeira, ele pode colocar um arado, né? Usar como um motor estacionário. Então ela de diversas funções com o mesmo custo. Você acha que o custo gasto com a manutenção do microtrator, ele compensa o tempo gasto com o trabalho? Claro que sim, né? Porque é muito econômico, né? A gente, quando coloca 5 litros de óleo, a gente esquece de colocar mais, né? O combustível, né, o óleo que ele usa ali, ele trabalha o dia todo, ele faz o quê? Uma média de 2 litros hora, ele trabalhando o dia todo, né? Então ele tem uma economia muito grande. Então ele compra uma máquina dessa, ele fica aí, anos e anos trabalhando, que a gente vê máquinas aqui de 20 anos. E o produtor não vende, não desfaz dela. E pela roça não é difícil encontrar trabalhadores que usam a tobata para o próprio transporte e até equipamentos para o trabalho. Bom, aqui a gente vinha andando, no meio da estrada a gente encontrou você indo para a sua propriedade, é isso? Você está levando material pela tobata para o seu trabalho mesmo? É para trabalhar, né? Para servir para construir. Uma granja até, né? Que já faz parte do meio rural. E em casa ele já funciona como um implemento agrícola, né, na propriedade. E agora estou usando para transportar as ferramentas para estar levando para a construção. O equipamento tem como vantagem atravessar terrenos onde veículos não entram, realizando trabalhos pesados que antes eram realizados pelos próprios produtores, o que consumia tempo e muito esforço físico. Então ele aumenta a produtividade, diminui o custo e o tempo de produção. Diminui o custo muito, ele tem um custo-benefício muito grande, porque com uma mesma máquina faz o trabalho de umas 5, 6 pessoas por dia. Se ele tem que contratar mão de obra, que está cada vez mais difícil a mão de obra, ele não consegue atingir uma cultura, uma quantidade de produção, se ele não tiver uma mão de obra para isso. Ele vai produzir conforme o tanto de pessoas que ele tiver para ajudar a trabalhar. Se ele for sozinho, ele consegue produzir X valor. Se ele tiver 2, 3, 4 companheiros, ele vai produzir 4 vezes mais, né? Então, se ele não tem essa mão de obra, se é só ele, a esposa, ou ele, o filho, com uma máquina, com um microtrator, ele vai gerar recurso. A máquina vai render para que ele faça o trabalho de mais 4, 5 pessoas na propriedade dele. E isso traz um aumento da produção e o aumento da renda na família.
Mas, para adquirir a máquina, é preciso financiar. O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, dá incentivo ao agricultor para a compra desse tipo de equipamento. O agricultor, primeiramente, ele pensa assim, quero comprar um microtrator. Aí ele vem, procura o sindicato aqui, a gente olha, traz documentação toda da propriedade que ele reside, se ele tiver escritura ou recibo, ITR, essas coisas, sempre está com a documentação em dia. A entidade também emite uma carta, declarando que realmente ele é um agricultor familiar, né, que dá realmente acesso a ele acessar o PRONAF. Para o acesso ao programa, o agricultor precisa de instituições que intermediam o financiamento. Os bancos também prestam o serviço, mas nem sempre veem no programa uma oportunidade de fechar negócios. Segundo Sandra, em Santa Maria, o produtor rural tem um incentivo a mais do que em outras cidades, pois encontra apoio do sindicato e das agências bancárias que acreditam na força do homem do campo. O diferencial desse município é que o produtor tem essa visão de ir até o banco procurar esse crédito. Que em algumas regiões eles têm medo de se endividarem, eles têm medo de ir ao banco fazer comprar uma máquina financiada. Eles incentivam o produtor, mostra para ele a realidade de que ele pode comprar, que o crédito é facilitado, ele não vai se endividar porque é um juro fixo, ele pode se programar, até plantar uma cultura, uma lavoura, para que aquela própria cultura pague a máquina que ele está adquirindo. A custeio da lavoura, investimento, plantios, aquisição de máquinas, todas as linhas de crédito, todas as demandas nós temos condições de atender. Bom negócio tanto para o produtor, que aumenta a renda e a produtividade da lavoura, quanto para quem trabalha com a venda do equipamento. Porque sem o homem do campo, sem o produtor rural, a gente não teria não seríamos a empresa que somos hoje. Uma máquina simples, com múltiplas funções, que exerce um papel importante no trabalhoso processo produtivo de alimentos. Ali, lado a lado do agricultor, no trabalho diário, aumentando a renda e a produtividade e tornando o município cada vez mais agrícola no estado. E veja depois do intervalo, produção de cogumelo de qualidade em Santa Maria de Jetibá, um negócio que conquista novos mercados. E a cotação do café. O TVC Rural volta já.